Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Márcia Vieira, irei trabalhar com vocês a disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Sou mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e doutora em Educação pela Universidade Aberta de Portugal. Especialista em Informática na Educação, docência do ensino superior e em Educação à Distância. Eu trabalho com a graduação presencial desde 2008 e na educação à distância desde 2010. Será um prazer trabalhar com vocês. Na discussão sobre a estrutura e o funcionamento da educação básica, esperamos contribuir com a sua formação e possibilitar-lhes uma reflexão crítica sobre as trajetórias que resultaram na atual estrutura e organização da educação básica, fundamentado na legislação educacional. Os autores do caderno didático que utilizaremos para o desenvolvimento da disciplina são Isli Gonçalves Rabelo, Maria Cristina Freire Barbosa e Maria das Graças Mota Mourão, todos da Universidade Estadual de Montes Claros. A professora formadora sou eu, Márcia de Freitas Vieira. Bom, essa disciplina, com carga horária de 60 horas, trata da legislação e organização do sistema de ensino. Para que se cumpra a formação de vocês como educadores, pautada em sólida fundamentação, é necessário que essa disciplina seja um locus privilegiado de debate acerca da compreensão da educação no contexto da tessitura social produtiva, no contexto da organização econômica global e da organização política neoliberal. A estrutura e a organização da educação nacional não dispensam a legislação como fio condutor, como institucionalização das políticas oficiais. A educação escolar se constitui em uma prática social que revela fins e interesses, sendo um elemento social essencial ao contexto sociopolítico e econômico. Assim, a disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica aborda uma história que se relaciona às formas específicas de organização da sociedade e dos sujeitos que a significam e ressignificam no tempo e nos espaços escolares. A disciplina tem como objetivo geral contextualizar a evolução do processo de organização e funcionamento da educação brasileira, especificamente o ensino fundamental e médio e o momento histórico atual, de modo a possibilitar a você, graduando, a análise teórico-reflexiva e crítica e posicionar-se como agente desse processo, fundamentado na legislação educacional. A ementa da disciplina contempla os determinantes que norteiam a organização das diretrizes e bases da educação, com ênfase especial para a intencionalidade da lei e do planejamento curricular, como principais responsáveis pela formação das identidades pessoais e sociais. Nosso estudo terá como base, principalmente, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394 de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, regulamentada pela Resolução 4 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de 2010 e o Plano Nacional de Educação, que foi a Lei 10.172 de 2001. A metodologia da disciplina consta de atividades de leitura, participação nos fóruns e chats, além de realização das avaliações e seminários. Estudar na educação à distância exige dedicação, disciplina, organização e comprometimento. Façam uma programação diária de estudo para não perderem nenhuma atividade e terem sucesso nessa e em todas as disciplinas do curso. Neste slide, nós temos as referências bibliográficas que utilizaremos no decorrer da disciplina. Se puder adquirir algum desses ou tiver a oportunidade de pegar emprestado na biblioteca, trará grande enriquecimento para o aprendizado do conteúdo que iremos trabalhar. O caderno didático da disciplina, que já está disponível para vocês no ambiente virtual, é composto por 4 unidades. Para cada unidade,
haverá o tempo de estudo de uma semana. Por isso, vocês devem se programar para a leitura e as atividades de cada unidade. O estudo de cada unidade será feito através dos fóruns de discussão. A primeira unidade contempla o tema Organização do Sistema de Ensino Brasileiro, sentido do termo, áreas de prioridade e regime de colaboração. Na segunda unidade, intitulada O Currículo do Ensino Básico na Legislação Brasileira, buscaremos analisar as disposições legais sobre o currículo escolar na LDB 93/94 de 96 e nas DCN. Na terceira unidade, intitulada Organização e Estrutura da Educação Brasileira, trataremos dos níveis e modalidades de educação, bem como do financiamento da educação. A quarta unidade, denominada Gestão das Instituições de Ensino, está voltada para o conhecimento da gestão das instituições de ensino regulares, norteadas pelos regimentos escolares, bem como pelos projetos político-pedagógicos e institucionais. Em todas as unidades, teremos fórum de discussão, chats e atividades online referentes ao conteúdo estudado. Então, para o aprendizado da disciplina, é de suma importância que vocês entrem em contato com os tutores, o tutor presencial que fica no polo da cidade de vocês, que terá o contato direto com vocês, e o tutor à distância com quem vocês entrarão em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Além da professora formadora, que sou eu, comigo também vocês podem entrar em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação será feita da seguinte forma: uma A, uma O, um AP, um ST, o PAV e uma AT. A A é uma atividade de aprendizagem no valor de 10 pontos. A AO é uma avaliação online no valor de 20 pontos. A AP é uma avaliação presencial semestral no valor de 30 pontos. O seminário temático tem o valor de 20 pontos. O PAV é a participação no ambiente virtual. Então, toda a participação de vocês nos fóruns de discussão e chat será avaliada no total de 10 pontos. Além disso, haverá uma autoavaliação também no valor de 10 pontos. Não é novidade para nenhum de vocês que nos tempos atuais, em pleno século XXI, período histórico cujos paradigmas relacionam-se à velocidade da informação e do conhecimento, em que as informações estão online desde o momento de sua ocorrência, exige-se muito mais dos profissionais da educação. É importante ressaltar aqui que a disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, ao ser ministrada nos cursos de formação de professores, espera-se provocar discussões acerca de elementos históricos que, ao serem problematizados, tornam-se elementos importantes ao processo de formação do professor emancipado. Por isso, eu espero que você se dedique ao máximo nessa disciplina e que, ao final dela, vocês consigam analisar criticamente e posicionar-se como agentes no processo de organização e funcionamento da educação brasileira, fundamentado na legislação educacional. Eu gostaria de já deixar um recado para vocês, que no ambiente virtual do curso tem muito material interessante, textos e vídeos que vão nos ajudar a compreender a legislação e a organização do sistema de ensino brasileiro. Bom, nessa primeira unidade, nós vamos abordar o tema, vejam aí na tela de vocês, Organização do Sistema de Ensino Brasileiro. Os textos estão direcionados para um aprofundamento teórico que vai possibilitar uma maior compreensão do contexto social histórico em que os sistemas de ensino brasileiro estão organizados. Sentido, áreas de prioridades, regime de colaboração e modalidades de ensino. No decorrer do estudo sobre as modalidades de ensino, você poderá observar o caráter flexível da legislação vigente, considerando-se a autonomia atribuída aos sistemas de ensino. Assim, pretendemos que, ao final desta unidade, você seja capaz de reconhecer o sentido da expressão sistema de ensino, identificar as áreas prioritárias
de atuação no sistema de ensino, definir o papel da União, do Estado e do município na rede colaborativa, caracterizar as modalidades de ensino, compreender a flexibilidade da legislação vigente, considerando a autonomia das redes colaborativas. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? Antes de iniciar os nossos estudos sobre a organização do sistema de ensino, vamos primeiramente ver o que são sistemas de ensino. Como podemos ver neste slide, conforme Saviani, o desenvolvimento da sociedade moderna corresponde ao processo em que a educação passa do ensino individual, ministrado no espaço doméstico, por preceptores privados, para o ensino coletivo ministrado em espaços públicos denominados escolas. Dessa forma, a educação sistematizada exige que o funcionamento dessas instituições seja também sistematizado, originando os sistemas educacionais organizados pelo poder público. Para compreendermos sobre a organização dos sistemas de ensino e a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar, devemos entender primeiramente o sentido de sistema. Então, o conceito de sistema na educação parte da noção de que o termo sistema significa conjunto de elementos, isto é, a reunião de diferentes unidades formando um todo, ou ainda, um conjunto de atividades que se cumprem tendo em vista determinada finalidade. Na visão de Saviani, sistema implica organização sob normas próprias, o que lhe confere um elevado grau de autonomia, e comuns, isto é, que obrigam a todos os seus integrantes. Assim, entendemos sistema educacional como conjunto de unidades escolares ou de rede de instituições de ensino. Para Abreu, sistema de ensino é um conjunto de instituições de ensino públicas ou privadas, de diferentes níveis e modalidades de educação e de ensino, e de órgãos educacionais, administrativos, normativos e de apoio técnico, elementos distintos, mas interdependentes, que interagem entre si com unidade e coerência a partir de um conjunto de normas comuns elaboradas pelo órgão competente, visando ao desenvolvimento do processo educativo. Assim, podemos entender que os sistemas de ensino são um conjunto de campos de competências e atribuições que visam ao desenvolvimento da educação escolar e que se concretizam em instituições, órgãos executivos e normativos, recursos e meios articulados pelo poder público competente, acessíveis ao regime de colaboração e respeitadas as normas gerais vigentes. No Brasil, a organização dos sistemas de ensino sustenta-se na definição de áreas prioritárias de atuação e na preocupação em instituir um regime de colaboração entre os mesmos. Assim, no Sistema Nacional, cabe aos municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, e aos estados e ao Distrito Federal compete atuarem no ensino fundamental e médio. Porém, o Sistema Nacional não tem caráter de supremacia sobre os demais, e sim está inserido no contexto de cooperação e interrelacionamento, conforme previsto constitucionalmente no artigo 214 do Plano Nacional de Educação. A Constituição Federal, no artigo 210, no campo da organização dos sistemas de ensino, evidencia a preocupação com o papel da educação em promover a integração nacional, além da preservação das peculiaridades regionais, como podemos ver neste slide. No artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
No parágrafo 1º, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. No seu parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 211, modificada pela Emenda Constitucional de número 14, determina que os sistemas de ensino brasileiro sejam organizados em regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito Federal, e define as competências de cada esfera governamental para com a educação. Vejamos neste slide o que diz o artigo 211, parágrafos de 1 a 4. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. No parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. E no parágrafo 4º, na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Antes de entrarmos na questão da temática propriamente dita, nós temos que lembrar a questão das bases. Toda lei de diretrizes e bases da educação nacional tem que estar à luz da Constituição Federal. Nossa Constituição, Carta Magna de 1988, que já traz no seu título 3º, nos artigos de 205 a 214, a temática educação. E a LDB 93/94 de 96, ela está normatizando essa legislação em nível nacional. Essa lei foi votada no dia 20 de dezembro de 1996. E por que ela foi criada? Ela foi criada a partir de uma necessidade que nasce com a Constituição de 1988. Nós temos uma Constituição em 88 que traz uma nova dinâmica para a educação nacional, uma Constituição cidadã, que pensa no indivíduo. E nós ainda tínhamos uma lei de diretrizes e bases muito voltada para as tendências liberais, que tratavam com muito fervor o tecnicismo. Então, era necessário repensar uma nova lei de diretrizes e bases. Essa lei foi discutida de 1988 até 1996 e em 1996 foi sancionada. Essa lei, então, é a maior lei que trata da educação no Brasil. É a única? Claro que não. Essa é a maior. A Lei de Diretrizes e Bases é uma norma jurídica reguladora. Ela traz normas gerais do que deve ser feito. E existem outras normas legais que trazem um detalhamento disso. Um exemplo são as diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes curriculares nacionais vão detalhando os assuntos tratados dentro da LDB. Tudo que vem após a LDB, todas as resoluções, decretos, pareceres, todos têm que estar à luz da Carta Magna da Constituição Federal de 1988 e da LDB 93/94 de 96. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fixa as diretrizes curriculares da educação nacional, consta todas as propostas legais que devem ser trabalhadas por todas as instituições, em todas as esferas governamentais, quando se trata da educação básica e da educação superior. A LDB 93/94 de 96, não esqueçam, tem nível abrangente. Ela trata a educação como um todo, trata da educação básica e trata da educação superior. A LDB 93/94 de 96, no seu artigo 21º,
divide a educação escolar em dois grandes níveis: a educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. O artigo 22 proclama que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. No artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. O ensino fundamental, etapa intermediária da educação básica, ele é obrigatório e gratuito na escola pública, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. De acordo com o artigo 32 da LDB, tem duração de 9 anos, inicia-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Vejamos no próximo slide. Mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem a duração mínima de 3 anos, com ingresso a partir dos 15 anos de idade. Conforme o artigo 35, tem como finalidades, vejamos no próximo slide, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. E no artigo 43, a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que ele vive. A educação superior abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. O acesso a esse nível de educação acontece a partir dos 18 anos, variando o número de anos de estudo de acordo com os cursos e sua complexidade.
As modalidades de ensino que permeiam os níveis descritos anteriormente são a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial. Conforme o artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. No artigo 39, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia e conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. É destinada ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto. E no artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ou seja, para educandos portadores de necessidades especiais. Cabe ressaltar aqui que as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a Resolução 4 de 2010, em seu artigo 27, consideram também como modalidade de ensino, além desses que nós falamos, a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação à distância. No Brasil, devido à existência de comunidades indígenas em algumas regiões, existe oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção da sua diversidade étnica. De acordo com o artigo 78 da LDB, essa educação objetiva proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Outro aspecto importante na legislação educacional brasileira é a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar. Teoricamente, cada sistema de ensino forma um conjunto articulado de competências e atribuições, existindo, entretanto, uma educação nacional fundamentada em valores e finalidades comuns que promove a articulação entre os diversos sistemas. A LDB, no seu artigo 8º, parágrafo 1º, prescreve que cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os sistemas de ensino e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. As atribuições que conferem às normas e ações da União o Estatuto de Coordenação da Política Nacional de Educação estão listadas no artigo 9º desta lei, entre as quais se destacam a elaboração do Plano Nacional de Educação, em colaboração com estados e municípios, a assistência técnica e financeira aos governos subnacionais, o estabelecimento de diretrizes para as etapas da educação básica, com a colaboração dos estados e municípios, e a implementação de processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Na organização da educação nacional, funciona o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, o Conselho Nacional de Educação, composto pelas câmaras de educação básica e de educação superior, terá atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao ministro de Estado da Educação e do Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. Este conselho exerce funções específicas voltadas às instituições do Sistema Federal de Ensino. Ele é efetivamente um conselho nacional, já que suas competências e sua área de jurisdição atingem todos os sistemas de ensino, abrangendo sistemas estaduais e sistemas municipais.
O Conselho Nacional de Educação exerce muitas das atribuições da União que constam na LDB. As atribuições do Conselho constam na Lei 9.131, de 1995, quais sejam: subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação, manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino, assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar o sistema de ensino, especialmente no que diz respeito à integração dos seus diferentes níveis e modalidades, emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, se integrar ao sistema de ensino é ser parte deste, adotar suas normas e regulamentações para credenciamento e funcionamento, sem perder suas características históricas e o respeito às suas diversidades culturais. Está sujeito à supervisão, ao acompanhamento, ao controle e à avaliação do sistema de ensino. Pertencer ao sistema estadual, municipal ou do Distrito Federal não é uma opção das instituições. As secretarias e conselhos devem promover a integração das creches aos sistemas municipais de ensino, a fim de realizar um atendimento de qualidade às crianças de 0 a 6 anos de idade. Historicamente, as instituições de educação infantil eram vistas como de amparo e assistência. Assim, integrá-las aos sistemas municipais de ensino, conferindo-lhes um caráter educacional, não tem sido uma tarefa fácil para as prefeituras. Fazer essa integração envolve aspectos burocráticos e questões ligadas à qualidade do atendimento com diferentes implicações para o município, dentre os quais se destacam a criação de um sistema municipal de ensino, a definição de normas para o funcionamento da educação infantil, a formação inicial e continuada dos professores e sua profissionalização, a elaboração de propostas pedagógicas das instituições e a criação de espaços físicos e a aquisição de recursos materiais para o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, entre outros. Dessa forma, faz-se necessário que, ao definir as políticas municipais, as secretarias de educação se organizem com relação aos seguintes aspectos: à estrutura, ao orçamento, relativas demandas por ampliação do atendimento e melhoria da qualidade dos serviços proporcionados, articulando a construção de uma política municipal de educação infantil. Com isso, chegamos ao final do conteúdo dessa primeira unidade da disciplina. Vimos sobre como é organizado o Sistema Nacional Educacional Brasileiro e as suas características gerais, o caráter flexível da legislação educacional vigente, considerando-se a autonomia atribuída aos sistemas de ensino e às suas respectivas redes, e a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar. Ok? Para encerrar essa unidade 1, eu proponho para vocês um pequeno exercício para que vocês reflitam juntamente com o tutor aí do seu polo sobre o que abordamos aqui. Vamos comigo aí na tela de vocês. De acordo com o artigo 211 da Constituição Federal de 88, enumere as competências de cada esfera governamental para com a educação. 2. Caracterize os 2 grandes níveis da educação escolar conforme a LDB. 3. Quais as modalidades de ensino que permeiam os níveis da educação escolar? 4. Relacione as atribuições da União na coordenação da Política Nacional da Educação. Então, em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, responderam as questões?
É importante você se habituar a ler cada capítulo do caderno didático à medida que avançamos com o conteúdo, para que a gente possa resolver todas as nossas atividades, ok? Então vamos ver as respostas? Na questão 1, enumere as competências de cada esfera governamental para com a educação de acordo com o artigo 211 da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 211, modificada pela emenda constitucional número 14, define as competências de cada esfera governamental para com a educação, quais sejam: a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. A questão 2. Caracterize os 2 grandes níveis da educação escolar conforme a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela divide a educação escolar em 2 grandes níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica se divide em 3 etapas que têm por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação infantil, etapa inicial da educação básica, é oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos e visa o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito na escola pública, tem duração de 9 anos e inicia-se aos 6 anos de idade. Objetiva a formação básica do cidadão. O ensino médio tem a duração mínima de 3 anos, com ingresso a partir dos 15 anos de idade e visa a consolidação e aprofundamento dos objetivos adquiridos no ensino fundamental. A educação superior abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão e visa estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura. Na questão 3, quais as modalidades de ensino que permeiam os níveis da educação escolar? Bom, nós vimos aí educação especial, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais, educação de jovens e adultos, destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, a educação profissional e tecnológica, destinada ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, jovem ou adulto, e além destes, a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação à distância. Na questão 4, relaciona as atribuições da União na coordenação da Política Nacional de Educação. Então, nós temos aí, são listados no artigo 9º da LDB, entre os quais se destacam a elaboração de Plano Nacional de Educação, em colaboração com estados e municípios, a assistência técnica e financeira aos governos subnacionais, o estabelecimento de diretrizes para as etapas de educação básica com a colaboração dos estados e municípios e a implementação de processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior.
Bom, então com isso nós encerramos aqui a nossa primeira unidade e nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Tá ok? Até lá!